Eu recebi o título de jornalista amiga da criança pelo Educar para Crescer, que é um projeto pela melhoria da educação no Brasil, que parte do engajamento dos pais na educação dos filhos. Então, como a gente sabe, o ECA e a Constituição, eles pegam muito a questão da participação dos pais, do empenho dos pais e de toda a sociedade na educação das crianças, né? Do cuidado em geral. E é isso que o Educar para Crescer faz, ele tenta engajar os pais, mantê-los juntos nessa educação dos filhos, desde o nascimento até a maioridade. Nesses 7 anos, o Educar para Crescer impactou 100 milhões de pessoas. Com cartilhas, foram distribuídas 55 milhões de cartilhas por todo o Brasil, sempre gratuitamente. Cartilhas essas com dicas sobre tudo que você pode imaginar, sempre para tentar fazer o pai se aproximar da educação do filho. Depois a gente tinha o portal Educar para Crescer, que tem mais de 3.500 reportagens. A gente tinha os filmes na TV Bandeirantes, as reportagens nas revistas da Abril, eram mais de 35 revistas envolvidas no projeto, e o grande trabalho da gente, que é as redes sociais. Só no Facebook a gente impacta 3,5 milhões de pessoas por semana. 3,5 milhões de pessoas por semana não é pouca coisa, né? Sempre com essas mensagens positivas de engajamento e de conscientização da importância da participação dos pais na educação dos filhos. O prêmio, a titulação Jornalista Amigo da Criança, ele não é por um trabalho em si, é pelo conjunto de uma obra, e ele é quase que uma carta de compromisso que você assina em relação às crianças. E estar recebendo isso nesse ano, que o ECA completa 25 anos, é uma consideração enorme. O prêmio da ANDI, ele é uma âncora, porque ao mesmo tempo que ele te envolve na causa da criança, ele te compromete, né? Então você tem uma responsabilidade maior de se informar mais, de tentar seguir, de estar sempre com o ECA embaixo do braço, uma consulta. Então eu acho que é uma grande ferramenta que vai auxiliar o trabalho do jornalista. Ele é disponível para qualquer jornalista, mas o jornalista que recebeu essa titulação, ele tem uma obrigação moral de ter um olhar mais sensível. Eu acho que a mídia, nos últimos tempos, ela está um pouco partidária de questões. Falta ao jornalismo uma coisa muito básica que a gente aprende lá quando a gente está na faculdade, que é olhar os 2 lados, ou os 3 lados, ou os 4 lados, olhar, ter mais de uma fonte e pesquisar. Então eu acho que em algumas questões existe muita exploração e pouco aprofundamento. Então fica muito rasa a cobertura, né? E acaba levando as pessoas, às vezes, a erros de informação, né? Então, ela parte de premissas básicas para chegar em conclusões nem sempre certas, né? A gente está especificamente tratando da questão da maioridade penal, que é uma questão super delicada, da redução da maioridade penal e do cruzamento dessa redução com o próprio Estatuto da Criança, né? Como isso pode acontecer? Pode acontecer? É possível? Aonde a criança vai ficar? Ela vai ficar, o adolescente, ele vai ficar na Fundação Casa? Ele vai ficar dentro de uma prisão comum? Então, são dados que muitas vezes são manipulados para um lado ou para o outro e que não trazem a clareza para o discurso total. Então, eu acho que é uma questão que a mídia perde a oportunidade de estar levando a fundo, né? Trazendo diversos especialistas, desde psiquiatras, porque a gente sabe que a neurociência hoje, neurocientistas, desculpa, a neurociência traz elementos novos para essa discussão, psicólogos, sociólogos, legisladores. Então, são muitos dados que ficam nesse cruzamento falhando, né? E, de outro lado, você tem as pessoas que leem aquilo e uma opinião que pode ser formada não da maneira mais racional, mas entrando com as emoções. E aí, quando a emoção não é jornalismo, é telenovela, né? Eu penso que qualquer mudança que seja feita no Estatuto, e eu acho até que tem que ser feita, ele tem que ser sempre relido com o olhar do que acontece no mundo, né? Então, por exemplo,
Eu estava hoje dando uma olhada e tem uma lei que fala que a criança não pode entrar num ambiente onde tenha bilhar e sinuca, que são esportes que nas últimas Olimpíadas começaram a ser reconhecidos, né? Então não é o ambiente da sinuca ou do bilhar. Ela não pode entrar em ambientes que não sejam próprios para a criança. Então eu acho que tem algumas adequações que são possíveis de serem feitas, né? Mas sempre com o olhar e com a premissa de que a criança tem de ser protegida, né? Nunca pode ser tirando da criança e do adolescente a proteção do Estado, da sociedade e dos pais, né? Tem uma frase que eu adoro e que eu acho que ela é premissa para todos nós, que a gente esquece muito, né? A criança, apesar dela ser, a gente não pode tirar o poder familiar, de ser a tutela e o resguardo, ela é de responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, tem um ditado africano que fala que é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E o ECA, ele é um instrumento que permite a gente a garantir esses direitos, né? Tem uma lei que protege a criança. Nos próximos 25 anos, eu espero que o ECA seja respeitado, né? Que a gente faça uma releitura tentando fazer com que ele se cumpra, porque a gente vê que algumas coisas não são cumpridas ainda hoje, né? 25 anos depois dele ser assinado. Uma das vantagens do Educar para Crescer e iniciativas do gênero, e a gente tem várias iniciativas hoje que estão preocupadas em olhar e cuidar da criança, é tentar falar com todo mundo, né? Passar a informação de uma maneira acessível, fácil, com ilustração, com uma mensagem prática e definindo e explicando aquele direito e aquele dever. Então, eu acho que iniciativas assim, elas, como Todos pela Educação, por exemplo, como a Fundação Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, são inúmeras instituições que estão preocupadas em resguardar os direitos da criança, e a gente vê isso muito nas redes sociais, que está um florescimento de informações, tentando passar para a população isso, né? Então, a criança tem direito a 200 dias letivos por ano. Então, essa informação tem que ser passada, não é 159, não é 160, é 200, com 4 horas por dia. Então, por quê? E aí você passa essa informação básica e você dá a explicação, né? Então, eu acho que quanto mais explicação de direitos tiver alcance de todo mundo, e aí as redes sociais e os portais, as redes sociais levam para os portais e para os lugares de informação gratuita, eu acho que é bastante importante, né? Eu acho que a gente tem, como sociedade e como pais, que tem que ter uma responsabilização, uma autorresponsabilização. Porque não é só dever do Estado, não é só dever do outro, é um dever de cada um de nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é se informar, é ir atrás das informações, ir atrás do que está por trás das mudanças da lei, ou o que está escrito no ECA, né? Entrar e dar uma lida na lei, ver as partes que nos interessam, saber quais são os direitos dos nossos filhos, dos filhos do vizinho. Acho que isso é importante. A gente não pode deixar sempre a responsabilidade para o outro. A gente tem que ter um pouco de determinação de ser nossa, né? Da gente ver que isso realmente é de todos os brasileiros.